Paz do Senhor, irmãos. Que bom recebê-los aqui nesse final de tarde, nesse início de noite, para estarmos aqui nesse momento de culto, nesse momento com a palavra, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Queridos, nós estamos terminando hoje o nosso projeto 1000 horas de oração. Começamos no dia 19 de abril e hoje, dia 31, nós completamos então 42 dias contínuos de oração. Todas as pessoas que estavam mobilizadas, orando 1 hora por dia, fizemos uma corrente ininterrupta nesses 42 dias. Quero crer e profetizar que muitas coisas vão acontecer, amém, irmãos? Na sua vida, na sua família, na sua igreja, um tempo muito precioso. Então, nesse período que nós estivemos aqui falando à igreja, eu comecei pregando no dia 19 sobre a oração traz o melhor de Deus para a vida espiritual. Depois preguei, faz alguma diferença comer sem orar pelos alimentos? Depois eu preguei, qual é o valor da oração para quem quer dormir melhor? Depois o evangelista Fabiano pregou aqui, naquela semana que nós estávamos viajando para a Irlanda, ele pregou sobre a autoridade revelada através da oração. Depois, na quinta-feira, o evangelista Rael Júnior pregou aprendendo a orar de modo eficaz. E hoje então eu quero falar com os irmãos sobre a oração, tanto nos traz quanto nos leva à presença de Deus. E eu queria convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia, então, Êxodo, capítulo de número 33, e nós vamos ler, inicialmente, os versos de 1 ao verso de número 6, depois os versos 12 ao verso 17. Olha então na sua Bíblia, livro de Êxodo, a partir do verso 33, a partir do verso 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Verso 12 ao 17. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Obrigado, meus irmãos, podeis vos assentar.
Queridos, esse texto aqui, ele registra o diálogo de Moisés com Deus. Por causa do pecado do povo, Deus disse que não iria com eles, mas mandaria um anjo. E Moisés estava insistindo com Deus. Aqui Deus disse: não vou com vocês porque vocês pecaram. Qual foi o pecado do povo? Moisés subiu para o Monte Sinai, ficou lá 40 dias para receber de Deus as instruções, que na verdade eram os 10 mandamentos. Quando Moisés desce, depois de 40 dias, e ele chega no arraial, no acampamento, ele encontra o povo dançando e festando e bebendo e farreando. E eles haviam feito um bezerro de ouro, dizendo: Moisés foi embora, Moisés sumiu, agora esse aqui é o nosso Deus. Então foi o primeiro ato de idolatria que o povo teve depois da saída do Egito. E aí, naquele momento então, Moisés quebra as tábuas da lei e se ira com o povo, e algumas pessoas morrem, e Moisés volta para o monte para receber as tábuas de novo. Só que então, nesse contexto, Deus fala: olha, eu falei que iria com vocês, mas eu não vou, eu vou enviar meu anjo. E Moisés então começou a dizer: Deus, não tem lógica, o anjo é bom, o anjo é interessante, mas não é a mesma coisa. Embora hoje as pessoas dão muita ênfase aos ministérios angelicais, é claro que os ministérios de anjos, ele tem o seu valor, porque a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas por que Moisés rejeitava a presença do anjo? É porque a gente não ora ao anjo, a gente não fala com o anjo. O anjo recebe ordem de Deus, e Deus fala: faz isso, e os anjos vêm para fazer. Então Moisés, que é acostumado a entrar na presença de Deus, a falar com Deus ali, ouvindo audivelmente, relacionando com Ele, então Moisés dizendo: Deus, eu não abro mão da sua presença. Queridos, qual que é a maior necessidade da igreja? Eu estou dizendo inicialmente da igreja, porque eu estou falando de modo coletivo. A maior necessidade da igreja, na verdade, é de Deus e não das bênçãos de Deus. As pessoas acham que nós somos crentes para receber coisas da parte do Senhor. Talvez você, hoje que nós estamos encerrando esse projeto de 1000 horas de oração, talvez você teve uma lista de N pedidos, né? E muita gente linka essa nossa conexão com Deus com uma questão de pedidos, de que, você vai orar, então você tem que pedir, você tem que fazer uma lista. Deus, Ele é o doador das coisas. Então, essa é uma ideia que domina a mente das pessoas. Agora, a gente precisa entender, irmãos, que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Deus é melhor do que as bênçãos. É por isso que Jesus instruiu os discípulos dizendo o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ora, buscar o reino de Deus, a sua justiça, é buscar a presença de Deus, é a instrução, é a direção, é a manifestação dEle, é a glória dEle, é a presença dEle na nossa vida. Então a igreja contemporânea, essa igreja moderna, ela mudou o contexto principal, a ênfase principal sobre Deus e sobre a oração. Nós oramos para ter coisa. Toda vez que for falar que você vai orar, então eu vou orar porque eu tenho pedidos, eu tenho necessidades, eu preciso de coisas. Então essa é a ênfase da igreja moderna. A pregação moderna diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas o fim principal de Deus é glorificar o homem. Então o evangelho moderno, irmãos, ele ensina que na verdade é que Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Todos nós sabemos que fomos chamados por Deus e para de alguma maneira Deus tem propósito na nossa vida. Deus tem ações e resultados
das nossas interações com Ele, de fazer algo através de nós. Então essa conexão com Deus, ela é muito importante, mas para a gente entender também o que Deus quer de nós. Então o homem, ele trocou as dádivas de Deus pelo próprio Deus. Se Deus está me dando coisas, então é isso que é importante. As pessoas querem a salvação e não simplesmente o Salvador, querem os dons e não o doador. Eles querem as bênçãos, as coisas, mas não querem Deus. Eles querem as mãos de Deus, mas não querem a face de Deus, porque as mãos de Deus representam o milagre, o poder, os feitos de Deus, as realizações. A face de Deus representa a glória, o esplendor, a beleza, a santidade. Então isso tem sido um ponto muito forte hoje na vida das pessoas, quando falamos sobre buscar a Deus. No passado, irmãos, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo buscava. Você vê que Deus apareceu para Moisés no deserto, numa sarça ardente. Ali a glória de Deus se manifestou e Moisés caiu com o rosto em terra. E a presença de Deus se revelou tão poderosa ali no Egito, que quebrou o poder dos deuses, quebrou o orgulho de Faraó. Entende? As 10 pragas, todas elas tinham uma ligação com a derrota dos deuses egípcios. Deus estava destruindo aquele poderio de adoração que o Egito tinha, quando Deus manda aquelas pragas para mostrar que aqueles deuses que eles cultuavam não valiam de nada. Então esse foi o sentido daquilo que Deus estava fazendo. Você vê que o povo foi liberto aí do Egito pelo sangue do Cordeiro, e foi protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. A nuvem era o símbolo da presença de Deus, e a coluna de fogo, ela se manifestava de noite, ela protegia, ela aquecia o povo quando as temperaturas baixavam. Durante o dia, a presença de Deus vinha na coluna de nuvem, que tapava o sol, que amenizava o calor do deserto. Era a proteção. Aquela nuvem da presença de Deus era uma coisa muito interessante, porque quando a nuvem caminhava, o povo caminhava. Quando a nuvem parava em determinado lugar, o povo baixava o acampamento e ficava parado, olhando para a nuvem. Deus está presente, Deus está aqui conosco, Deus está parado. Quando era para caminhar, a nuvem começava a andar, o povo, Deus está indo, havia um comando, o povo ia. Só que houve um dia em que a presença de Deus foi embora, saiu do meio do arraial de Israel. E o que fez isso acontecer? O povo cometeu o pecado. Queridos, em toda época, em todo tempo, em todo lugar, em toda situação, o pecado faz separação de Deus e do homem. Percebe? O pecado faz essa separação. E não existe uma escala de pecado, pecadinho, pecado por gasto, pecado só para fazer uma coisa boa. Não existe pecadão, existe pecado. Pecado, na palavra grega, é amartia, é você errar o alvo, é você sair do rumo, é você sair da direção. Então isso aqui, de fato, foi o que aconteceu. A maior tragédia do pecado, irmãos, é que ele afasta de nós a presença de Deus. Aí eu pergunto, será que nós podemos perder a presença de Deus e não perceber? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Sansão era um menino de Deus, foi nascido debaixo de promessas, teve votos, e ele foi um juiz em Israel, que ele tinha força para defender a nação. Mas Sansão, ele deu vazão às suas paixões, e no seu relacionamento com Dalila, ela foi contratada para, na verdade, descobrir qual era o segredo de Sansão. E de fato aconteceu. Quando Sansão confessou para ela que aquela força estava no cabelo, que ele tinha feito um voto de nunca cortar o cabelo,
e a presença de Deus ia estar nele. Então ela corta o cabelo dele. Aí ela fala para Sansão, uma hora que Sansão está dormindo: Sansão, lá vem os filisteus. E ele fala assim: eu vou levantar e vou destruí-lo como fiz todas as outras vezes. Mas o texto bíblico fala assim: mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Foi por isso que ele foi preso, foi por isso que ele ficou cego e acabou posteriormente perdendo a sua vida quando ele matou muitos povos na destruição do templo de Dagon. Então nós podemos perder a presença de Deus e manter um contexto religioso da nossa vida, de cantar, de ler a Bíblia, até de orar, de ofertar, de dizimar, de falar das coisas de Deus, mas falar coisas que na verdade não são íntimas da presença, dessa comunhão com Deus. Então a presença de Deus, irmãos, é a coisa que nós mais precisamos, é a coisa que não pode faltar na nossa vida, em momento nenhum, em contexto algum. Eu penso que quando você vai orar, uma oração intercessória, que você vai pedir por algo, por alguém, você já tem uma lista daquilo que você quer. Quando você vai fazer propósitos, projetos intencionais por problemas, você tem uma lista das coisas que você gostaria de alcançar diante de Deus. Então, eu vou me consagrar para alcançar determinado objetivo. Mas eu pergunto para os irmãos, nesse período de oração, quanto tempo você gastou na oração para falar assim: hoje eu não vou pedir nada para Deus, eu vou só agradecer, eu vou só contemplar, eu vou só usufruir da beleza, da glória, da santidade, da presença, da comunhão, da intimidade? Ou então nesse tempo de oração, eu só vou pedir coisas espirituais. Senhor, eu quero te conhecer mais, quero ter experiência, eu quero ter dons, eu quero ter autoridade no mundo espiritual. Senhor, eu quero uma revelação. Percebe? Essa questão da presença de Deus, ela vai fazer muita diferença. Então, irmãos, é uma tragédia quando você deixa a vida acontecer sem um discernimento, sem avaliar o que você está fazendo e o modo como você está vivendo, e às vezes pecados rotineiros que nós muitas das vezes acostumamos com eles, porque os pecados rotineiros, eles são assim, a gente justifica eles. Mas o meu pecado é muito pequeno, eu conheço gente que vive dessa maneira, eu conheço gente que age assim, olha, as coisas dão certo para elas. O meu pecado é tão coisa simples, e por causa disso, muita gente acomoda no pecado, em coisas simples, de fato, mas é pecado. Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, o símbolo da presença de Deus, foi tirado. A glória de Israel, que era a presença de Deus, se apartou do povo. No tempo de Ezequias, irmãos, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado para o cativeiro. Então isso é um indício, e a gente precisa fazer essa leitura. Isso é um indício para não lidar com a presença de Deus de qualquer maneira, e nem achar que nós podemos levar a vida sem a presença de Deus. Então, talvez você fale assim: pastor, mas como assim não levar a vida sem a presença de Deus? E os não crentes? E os ateus? E os satanistas? Não estão vivendo? Eles não estão bem sucedidos? Eles não têm as suas posses? Os homens mais ricos da terra não são os cristãos? Então a gente precisa entender, Salmo 73, Asaf trabalha essa questão da prosperidade do ímpio. E na verdade, quando a gente chama a presença de Deus, não é simplesmente a questão da presença de Deus para nos dar coisas, porque a presença de Deus, além de qualquer coisa, porque se você pensar em só coisas materiais, a gente vai entrar numa crise. Sabe por quê? E o irmão que mora de aluguel a vida toda, a presença de Deus não está nele? E aquele irmão que nunca teve um carro,
E aquele irmão que não tem uma estabilidade financeira, que não trabalha e não tem profissão. Então, se a gente for pensar em coisas e achar que esse é o lado positivo da fé, nós vamos entrar numa crise. E na verdade, a presença de Deus, Ele traz a paz interior, ela traz a alegria da salvação, Ele traz questões que lidam com as nossas emoções, com os nossos temperamentos, para a gente lidar e desfazer obras da carne na nossa vida. Então a presença de Deus, ela nos guia nessa verdade, nesse entendimento. Então o pedido de Moisés aqui era para ter a presença de Deus. E na verdade, irmãos, eu penso que esse deve ser o pedido de todos nós. Quem é que não quer ter a presença de Deus? Quem é que não quer saber a vontade de Deus? Quem é que não quer ter um conhecimento maior de Deus, para você dizer, eu quero servir melhor a Deus? Percebe? Não temos como viver do jeito que Deus quer, se Ele não estiver conosco. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais dessa intimidade com Deus, maior vai ser a nossa vida se encaixando dentro dessa vontade de Deus, entendendo essa revelação de Deus. O desejo de Moisés era ver a glória de Deus. Esse também deve ser o nosso desejo, porque a glória de Deus é justamente a manifestação, porque é a presença de Deus que enche os céus e a terra, ou como o Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus, e as obras da sua mão anunciam o firmamento. Então, mas a glória de Deus é justamente essa ação de Deus, é o poder dele, é a presença dele, é a alegria dele, que age na nossa vida, que age em nosso meio. Então a manifestação de Deus na época de Moisés, ela foi de modo espetacular, clara, eloquente. E esta agenda deve ser a agenda de nós. Queremos ver, queremos entender, queremos presenciar, queremos experimentar essa glória de Deus. Você vê que a coragem de Moisés foi de ser separado por Deus. Mas às vezes essa ideia de ser separado por Deus não é o propósito de muitas pessoas. Porque quando a gente pensa que foi separado para Deus, a gente diz assim, mas eu preciso trabalhar, eu tenho minha família, eu tenho uma série de atividades. Tá, mas quando a gente fala de ser separado para Deus, nós estamos falando, você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Mesmo quando você tiver o seu trabalho, se tiver suas atividades domésticas, se tiver suas saídas, aonde você estiver, você está nessa comunhão com Deus, nessa intimidade com Ele. É isso que esse pedido, para ser atendido, ele demanda uma consagração de nossa vida, uma disciplina, você ser intencional, você ser pontual. Aonde eu for, eu estou levando a presença de Deus, eu estou carregando a presença de Deus, eu sou a imagem e semelhança dEle, agora eu vivo com Ele e Ele vive comigo. Então você não separa essa presença de Deus da nossa vida. Aonde for, Ele se faz presente, Ele está em nosso meio. Isso é que a prática da oração contínua precisa fazer em nós. É por isso que quando a Bíblia ensina orando em todo o tempo, ou orando sem cessar, não é você estar ajoelhado, com os olhos fechados, parado num lugar orando. Ele está falando de um espírito de oração que acompanha a nossa vida 24 horas por dia. Qualquer coisa que você estiver fazendo, você está num espírito de oração. Você está negociando, você está comprando, você está vendendo, você está pagando, você está relacionando, você está namorando, você está comendo, você está bebendo, você está viajando, você está no lazer. Percebe? É aquilo que a Bíblia diz. Portanto, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então é isso que a presença de Deus, ela trabalha na nossa vida. Então, o que fazer, irmãos, para nós termos essa presença? Porque talvez você diz, pastor, é isso que eu quero desde quando aceitei Jesus. Eu quero mais, eu quero conhecer. O que eu devo fazer? Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, quando você fala assim, eu quero ter a presença de Deus, você precisa desejar
intensamente a presença de Deus. Percebe? São desejos que a gente cria. Porque, na verdade, irmãos, se você olhar para a sua vida, quando você tem sonhos, quando você tem desejos, você trabalha na direção dos seus desejos. Eu quero passar no vestibular, eu quero passar num concurso, eu quero casar com tal pessoa, eu quero casar dessa maneira, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Quando você estabelece um alvo, aquilo é um desejo e vira um sonho, e você vai lutar para conquistar aquilo. Porque você deseja, você fala com Deus, você ora a Ele, você cria estratégias, você gasta tempo com aquilo, você economiza meios financeiros para alcançar os seus objetivos. Então, quando nós falamos de que alguém quer ter a presença de Deus, você precisa desejar isso. Isso não vai vir naturalmente só porque você vem na igreja e sentou no banco. Entende? Às vezes a gente pode vir na igreja e sentar no banco, mas você dormir na hora da pregação, mas você ficar conversando, mas você ficar ligado no celular, você está preocupado com a conta, você está preocupado com o problema. Percebe? Quando você sai e fala, nossa, eu nem entendi direito o que aconteceu. Então não é o fato de vir. Se você pensar na época de Jesus, quantas pessoas que passaram por Jesus, que comeram do milagre de Jesus, só de uma vez foi 5.000, outra vez foi 4.000. Quantas pessoas acompanhou Jesus quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a multidão que acompanhava. Quando ele ressuscitou Lázaro, a multidão que acompanhava. Quando ele ressuscitou aquela menina, filho de Jairo. Aí você vai ver os milagres que Jesus fez, o tanto de gente que conheceu Jesus. Mas na hora da cruz havia cerca de 500 pessoas. Quando Jesus ressuscitou e o povo reuniu a primeira vez para receber o Espírito Santo, havia um grupo de cerca de 120 pessoas. Cadê esse povo? Muitas pessoas na época comeram o milagre de Jesus, do milagre de Jesus, viram Jesus, andaram, ouviram ele, mas não receberam nada dele. Os fariseus são um exemplo clássico. Só criticaram, só viram o defeito. Entende? Então essa questão de você falar assim, eu buscar a presença, as pessoas precisam ser intencionais. Não vai vir à toa, há um preço a pagar. Aqui nesse texto que eu li, Êxodo capítulo 33, os versos 15 e o verso 16. O verso 15 diz assim: então Moisés lhes declarou: se não fores conosco, não nos envie. Moisés estava dizendo: se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Eu não quero ir para lugar nenhum sem a tua presença, porque a tua presença, ela é o diferencial para enfrentar qualquer problema na vida. Então Moisés está falando isso para Deus, mostrando essa verdade para Deus, embora Deus soubesse disso. Olha o verso 16. Moisés então diz: como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Entende, irmãos? Moisés estava mostrando uma verdade que a gente precisa aprender com ela. Há uma diferença do povo que serve a Deus do povo que não serve. Percebe? Alguma coisa precisa distinguir isso na prática. Não é o dinheiro, não é o celular que você usa, não é o carro que você anda, entende? Não é a roupa que você veste. Ele está falando dessa glória de Deus, dessa presença. E é isso que Moisés estava requisitando de Deus, para mostrar isso. Você consegue entender essa reivindicação de Moisés? Todo mundo vive na terra, mas existe uma diferença de quem é de Deus e quem não é. E você é a maior testemunha disso. Você é o maior beneficiado nisso. Você é o que colhe os melhores resultados por isso. Então você precisa ter essa consistência de fé nesse contexto. Nós precisamos viver de um modo que agrade a Deus para não espantar a sua presença. Aí
Deus disse para Moisés uma coisa interessante no verso de número 17. Deus fala assim para Moisés: farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Queridos, aqui está o segredo de muitas respostas que a gente precisa receber de Deus. Às vezes, teologicamente, as pessoas criam um conflito na interpretação quando fala assim, de você agradar a Deus para Deus te dar coisas. Mas o Salmo 37, verso de número 4, ele fala o seguinte: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse deleitar é o mesmo que agradar. Coloca aí na atualizada essa versão. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então esse agradar de Deus não é um contexto de bajulação, percebe? Não é um contexto de você fazer uma média com Ele, para de repente ficar bonzinho com Ele numa hora, para você ludibriar Ele e Ele te dar coisas boas. Não, Ele está falando justamente nesse agradar, é de você entrar na vontade dEle, é de você querer Ele, a presença dEle. Era isso que Moisés queria, e por isso que Deus fala que eu vou te dar o que você pediu, porque eu tenho me agradado de você. Entende, irmãos? Isso é um princípio. Toda vez que você lida com desejos, ele tem um contexto ligado a essa questão do agradar. Agora vamos para a prática. Você que é pai, você que é mãe, você fica mais fadado, mais tentado, né? Mais aberto para dar coisa para os seus filhos, quando eles são mais obedientes, quando eles são mais bonzinhos, quando eles são mais dóceis, quando eles são mais educados. Ou você dá as coisas para ele, vai dar coisas para ele quanto mais enjoado, quanto mais respondão, quanto mais insubmisso, sabe? Quanto mais duro, quanto mais mal educado, mais você vai dar coisa para ele. Isso é um contexto natural. De certa forma, a gente usa o meio também de dar dádivas aos filhos, numa questão também de disciplina, é um contexto até de retribuição. Então, quando Deus está falando, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer desejos do seu coração, é porque a gente tem os desejos no coração mesmo. Agora, esse agrado é quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Deus vai fazer literalmente. E não tem coisa que agrade mais a Deus do que você querer a presença dEle. Se você quer a presença dEle, e você luta para isso, você busca para isso, em função disso, muitas coisas vão acontecer na sua vida. E muitas coisas boas, aleluias. Muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Então, eu pergunto, se Deus olhar para a sua vida agora, o que Ele vai achar? Se Deus olhar para a sua casa, vai encontrar quantos justos ali? Se Deus olhar para a nossa igreja, vai ver quantos desejos, corações desejosos da sua presença aqui. Percebe, irmãos? A gente precisa responder essa pergunta. Se Deus olhar para a nossa vida, hoje nós estamos agradando a Ele. Por isso que a gente precisa entender que é um processo de aprendizado na nossa vida com a presença de Deus. À medida que a gente lida com isso da maneira correta, bíblica, sabe, coerente, consistente, com certeza isso nos leva ao crescimento e atrai a presença de Deus para mais perto de nós. Então, para termos uma caminhada certeira, nós precisamos ir onde Deus está, na direção dEle, no rumo dEle, caminhar fazendo essa vontade dEle. Então, quando a gente fala de ir na direção de Deus, aqui em Êxodo capítulo 33, no verso de número 21, então há um diálogo de Deus com Moisés. Deus fala assim para Moisés: há aqui no monte onde ele está um lugar perto de mim,
onde você ficará em cima de uma rocha. Percebe? Deus estava no monte. Ali era uma revelação progressiva. E Deus está falando, tem um lugar perto de mim. Ora, irmão, você não quer ficar perto de Deus? Você não quer um lugar perto de Deus? Você não quer estar dentro da presença de Deus? Você não quer usufruir disso? Esse era o problema da comunhão de Deus, de Moisés com Deus. E Deus fala, aqui um lugar para perto de mim, sobe para cá. Então Deus estava se manifestando ali, naquele momento, no monte. Hoje muitas pessoas acham que o Morro da Capuava é melhor do que a igreja. E às vezes preferem deixar culto de oração aqui na igreja, não, vou orar lá no monte. Percebe? Não tem nada de errado você orar no monte. Entende? Não tem nada de errado. A gente só tem que tomar cuidado. Por exemplo, o Monte da Capuava hoje é um dos maiores focos de heresias, porque as pessoas vão para lá e falam sem nenhum compromisso, sem nenhuma reflexão da verdade, sem nenhum princípio, falam o que vem na boca, e a gente vai escutando muitas coisas infantis que vai acontecendo ali. Embora subir o monte para você estar na presença de Deus é importante, mas aqui subir o monte simboliza disposição interior para fazer o que Deus pede que se faça. Moisés teve que subir ao monte para se encontrar com Deus, e ele fez ele fez isso porque sabia que valia a pena o esforço. Toda vez que você vai buscar a Deus, todas as vezes que você sinaliza na caminhada na direção a Deus, com certeza você vai ter resultados surpreendentes na sua vida. Percebe? Subir o monte então significa disposição para se apresentar a Deus. Significa que representa a nossa entrega, a nossa disposição de caminhar na direção de Deus. É isso que é importante quando você fala que você deve fazer para ter a presença de Deus. Você deve ter essa disposição para caminhar nessa direção. Não é começar a subir e ficar na primeira volta, não desistir no primeiro obstáculo, é não desmaiar no primeiro perigo. Há uma palavra, irmãos, indicando onde Deus pode ser encontrado. Quando Deus estava falando para Moisés, eu estou aqui no monte, você vai me encontrar. Hoje nós temos também direções para encontrar Deus, para saber onde Deus está. Não é algo assim aleatório, eu vou sair por aí, ou então eu vou andar para muitas igrejas, batendo daqui para ali para ver onde é que Deus está. A indicação é da palavra. Deus é o Deus da verdade, Ele se revela onde a sua palavra é honrada, é vivida, é obedecida, é respeitada. Isso traz a presença dEle, porque a palavra de Deus é a representação do próprio Deus. Ela foi revelada por Deus, ela foi dada por Deus. Então onde essa palavra é lida com respeito, é onde Deus então se manifesta. Agora, naquela época havia um contexto diferente do que tem hoje, porque naquela época o povo era levado para a presença de Deus através de Moisés. Moisés é que representava, Moisés é que falava, Moisés é que ouvia a Deus. Só que houve um tempo que isso mudou, porque quando Jesus veio, Jesus então comprou o pecado da humanidade e trouxe o homem para Deus. Agora o homem já podia entrar na presença de Deus, já falar com Deus. E depois quando Jesus pagou o pecado da humanidade, e que ele volta para os céus, ele fala, eu vou voltar, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu vou enviá-lo, ele vai estar para sempre com vocês. E não só estar para sempre, agora ele vai morar em vocês. Então esse é o ponto diferencial, porque hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, quando nós deixamos. Entende? Porque se a gente for indiferente, se a gente for surdo, se a gente for infiel, se a gente for rebelde, a gente vai como que afastando a presença do Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo de entristecer. Ele fala assim, não apagueis o Espírito Santo. E apagar o Espírito Santo é na sua vida, não é na vida dos outros. Então cada um lida individualmente hoje com essa presença do Espírito Santo,
que vem para atuar e trabalhar na nossa vida. Então, o povo estava ali com Moisés, aos pés do monte, e o povo não podia sair dali, porque o fato do povo estar ali no pé do monte era um dos propósitos que Deus fez Israel ficar tanto tempo no deserto. O deserto ficava no pé do monte, então o povo precisava estar perto de Deus para ser educado, para ser ensinado, para ser disciplinado. Irmãos, quanto mais perto de Deus, maior será a instrução que você vai ter a respeito de Deus, da vontade dEle. É assim que funciona. Se a gente sair desse propósito, com certeza nós vamos perdendo essa força espiritual na nossa vida. Então, Moisés viu a glória de Deus, o povo viu o modo de Deus agir. O que acontece, irmãos, quando nós vemos a glória de Deus? Quando você está nesse contexto dessa busca da presença de Deus, e que você se enche dele, que o seu coração está alegre, que você está realizado nele, que você está pleno nele, a primeira coisa que acontece é nós colocarmos a presença de Deus acima de qualquer outro desejo. Entende? Isso é uma prioridade. Nós estabelecemos isso, porque o tempo de 24 horas que você tem é seu. Você faz dele o que você quer, você vai aonde que você quer, você vê o celular a hora que você quer, você vê qualquer programa que você quer, você fala o que você quiser, você sai e volta a hora que você quiser. Percebe? Você faz esse tempo, e o que você faz com o seu tempo está dentro das prioridades que você estabelece. Então, colocar a presença de Deus acima de outros desejos também são prioridades. Você vê que Moisés ficou ali com Deus 40 dias e 40 noites, sem pão e sem água. Humanamente isso é possível? Não. Humanamente não. Mas Deus mostrou o mistério dele. Então, lá Moisés estava na presença de Deus, recebendo dele a revelação dos 10 mandamentos, que era a palavra de Deus. E esse é que é o ponto interessante, que queremos a glória de Deus, e para tê-la nós precisamos abrir mão da nossa própria glória, dos nossos próprios desejos, do nosso próprio jeito de fazer as coisas, de resolver os problemas. Entende? De você buscar a Deus de modo intenso para dizer: Senhor, onde é que o Senhor está? No meu problema, na minha vida, no meu casamento, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos. Então, à medida que nós trabalhamos isso, nós vamos amadurecendo a nossa vida. O projeto de Deus, o projeto de Moisés, era o projeto de Deus, levar os 10 mandamentos para o povo. Percebe? Esse era um projeto específico. Deus não tem esse projeto para todas as pessoas nesse contexto, mas o projeto que Deus tem para você, ele diz respeito à sua vida. O que Deus quer de você? Por que você é crente? O que você espera que Deus te instrua, te fale? Percebe? Existe um projeto de Deus para a sua vida, para todas as pessoas. Para você que é homem, para você que é mulher, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é marido, para você que é esposa, para você que é filho, para você que é patrão, para você que é empregado. Entende? Existe um projeto de Deus para você cumprir, para você fazer isso. Então, quando a gente coloca a presença de Deus acima dos nossos desejos, nós vamos entendendo qual é o projeto de Deus para a nossa vida, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Outra coisa que na manifestação da glória de Deus, quando Moisés subiu no monte, o rosto de Moisés começou a brilhar. Moisés desceu do Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, e Moisés não sabia que seu rosto resplandecia. Moisés tinha feito o quê? Ele apenas havia conversado com Deus. Se você olhar aqui em Êxodo 34, verso de número 30, fala sobre isso. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se deles.
Moisés não fez nada para o seu rosto brilhar, irmão, só esteve com Deus. Entende isso? Moisés não fez nada para o rosto brilhar, ele só estava na presença de Deus. As pessoas viram que ele esteve com o Senhor, ele voltou diferente. Percebe, irmãos? Por termos Cristo em nossa vida, nós somos diferentes não por nossa causa, mas por causa de Jesus. E as pessoas veem isso em nós. Eu creio que muitos dos irmãos que já tiveram aquela experiência de alguém num momento que convive com você fala: gente, mas você é diferente. Ah, você tem algo diferente. Ah, você tem um brilho diferente. Ou então quando você fala: ah, eu sou um cristão, eu sou um crente. Ah, eu sabia que tinha algo diferente na sua vida. Percebe? As pessoas veem isso. As pessoas viram isso em Moisés. Ele desceu daquele monte e o seu rosto estava brilhando. O que ele fez? Nada. Ele só conversou com Deus. A presença de Deus trouxe essa glória. E é isso que é importante, irmãos. Podemos ter esse brilho e termos as dificuldades da vida. Porque às vezes a gente acha que se ter a presença de Deus, nós não vamos ter problema. Não, nós podemos ter o rosto brilhando, o resplandecer de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas às vezes nós podemos enfrentar perseguição. Podemos o rosto brilhar, mas o dinheiro não aparece. Podemos estar brilhando, mas ter acidentes na nossa vida, ter uma quebradura no nosso corpo. Embora o nosso rosto resplandeça, embora a presença dele esteja na nossa vida. Então a gente precisa entender que a nossa comunhão com Deus, a nossa proximidade com Deus, ele vai trabalhar em nós para resultados diferentes. Que coisa que a gente muitas das vezes nem percebe, mas as pessoas vão perceber quando estão perto de você. Entende? A unção que Deus manifesta na nossa vida, ela é vista pelas pessoas, ela é sentida pelas pessoas. Ela está em você, você não apalpa ela, percebe? Mas ela se manifesta. Então essa presença de Deus, ela faz isso na nossa vida. Quando nós vemos a glória de Deus, irmãos, e nós estamos nessa comunhão, então nós somos mais focados na palavra de Deus. Você vê aqui no capítulo 34, verso 32, diz assim: depois que todos os israelitas se aproximaram, de Moisés, claro, né? E Moisés lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Então, Moisés estava cheio da palavra de Deus. E é isso que a presença de Deus faz na nossa vida. Ela te leva para a palavra. Quanto mais você se enche de Deus, mais você quer conhecer, quer gastar esse tempo, envolver com a leitura, com o aprendizado, com o crescimento. Percebe? Se nós não tivermos focados e cheios da palavra de Deus, nós vamos estar intoxicados com outros valores da cultura que impera nesse mundo. Porque há um contexto também que o mundo está falando. E às vezes a gente começa a falar o que todo mundo fala. Está difícil, está ruim, é complicado, não vai dar certo. Entende? E muitas das vezes a nossa linguagem é outra. Não, Deus está conosco. Se Deus se agradar de nós, as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, a resposta vai vir. Nós falamos demais a partir de nós mesmos, quando devíamos falar, irmãos, a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade, a nossa não. Quando a gente fala nesses moldes, quando a gente tem essa visão, é diferente os resultados. Por que é importante você entender isso? Deixa eu mostrar um exemplo bíblico. Quando Moisés então sai do Egito e ele vai caminhando para a terra prometida, Moisés chegou a uma certa distância da terra prometida. E aí Moisés acampa ali com o povo e pega 12 espias e manda eles lá olharem a terra prometida. Aquele povo, para entrar naquela terra, era 3 meses de caminhadas para chegar lá. Os espias foram, olharam a terra e voltaram. Quando eles voltaram, eles trouxeram uma amostra do que tinha lá, das uvas, daquilo que a terra produzia. E eles voltaram falando: gente, a terra é maravilhosa,
Deus acertou em cheio quando ele falou que era uma terra que emana leite e mel, que terra boa. Mas aí juntou um grupo daqueles 10 espias e falou assim: é verdade, a terra é boa, mas tem gigantes lá, tem homens de guerra lá, tem homens com armas poderosas lá, nós não podemos entrar lá, nós não temos armas, nós não somos treinados, nós somos pequenos. E aquele povo, eles criaram uma demanda negativa no meio da comunidade, e houve então uma incredulidade que foi passada como um fermento que contamina uma massa, e contaminou aquele povo. O que aconteceu? Aquele povo que com 3 meses de caminhada entrava na terra prometida, ficaram 40 anos no deserto. E Deus falou assim: daqueles que saíram do Egito acima de 20 anos, nenhum deles vão entrar na terra prometida. E nesses 40 anos Deus matou aquele povo. Então você pensa, quem foi aqueles líderes que geraram incredulidade? Foram pessoas de influências. E naquela época era assim: falava com o pai tomava decisão pela família. E então todas as famílias foram afetadas por causa da decisão de um pai. Aí eu fico pensando, o que pode acontecer na sua vida se você não tiver uma direção de Deus para você trazer para a sua família? Quantas bênçãos podem ser proteladas na sua vida, coisas que Deus poderia fazer hoje já na sua vida, mas às vezes você vem orando há anos e Deus não faz. Que nível de maturidade precisa acontecer, de conversão, de crença, para mudar a vida das pessoas? Percebe? Aquele povo foi o responsável por esse protelar de Deus na entrada da terra prometida. Nós somos os responsáveis pelo protelar de Deus, de coisas que Deus pode fazer hoje na nossa vida, mas Ele não faz por causa de falta de maturidade, não tem entendimento, não tem conversão. E Deus não quer simplesmente dar coisas para nós, irmãos. Deus quer nos levar a um crescimento, a um desenvolvimento da nossa fé, a um nível de maturidade, para você obter as coisas e você não ficar fascinado com as coisas da vida, achando que o mais importante agora é o que você tem. Então, por causa disso, a gente não acaba tendo esses resultados da maneira correta. Então a gente precisa orar, esperar a presença de Deus e a glória de Deus para Ele trabalhar na nossa vida. Quando Deus está falando com Moisés aqui em Êxodo capítulo de número 33, no verso de número 12, Deus chama Moisés para uma intimidade. No verso 12, Deus fala assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Aí Deus fala para Moisés que havia mandado o anjo. Essa foi a grande crise de Moisés, irmãos, porque enquanto hoje nós estamos vivendo num mundo que o ministério dos anjos está em alta, e as pessoas estão dizendo que os anjos estão operando no meio da igreja, eu acredito que sim, mas o anjo, ele só faz o que Deus manda, ele não tem essa relação, você não ora ao anjo, você não fala com o anjo, é Deus que fala e dá as ordens aos anjos em nosso favor. Então Moisés entendia isso, e Deus fala: então eu vou te ensinar algumas verdades preciosas, Moisés. Aí Deus manda Moisés subir no monte, no verso de número 3, verso de número 4, Êxodo 34, verso 3: ninguém poderá ir com você e nem ficar no lugar algum do monte, nem mesmo as ovelhas e bois poderão pastar diante do monte. Então a gente precisa ter coragem, irmãos, para ficar sós com Deus. Deus chamou Moisés para isso. E essa coragem, quando eu estou dizendo, é aquela disponibilidade de você gastar tempo com Ele. Percebe? Precisamos ter coragem para dizer não ao grupo. Às vezes nós somos pressionados por muitos ativismos, por amizades, por negócios, e a gente acaba cedendo para não ficar de mal com algumas pessoas.
Percebe? Na palavra de Deus a Moisés no monte, há uma recomendação que não podia ser transgredida. No capítulo 34, verso de número 12, então Deus fala para Moisés uma coisa interessante: acautele-se, ou seja, tome cuidado, para não fazer de acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Olha o verso 15: acautele-se, tome cuidado, para não fazer de acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifício, convidarão você e poderão levá-la a comer dos seus sacrifícios. Entende? Quando Deus está falando, cuidado, porque você pode entrar em relacionamentos que vai ser uma armadilha na sua vida. Cuidado, você pode envolver em contextos relacionais e você praticar coisas profanas que vai ser um perigo na sua vida espiritual. Percebe? Aí a gente vê muitos cristãos hoje fazendo aliança, assumindo compromissos com pessoas ímpias, caindo na armadilha de ficar preso na mão dessas pessoas. E sabe o que é pior? É porque muitas das vezes as pessoas, elas julgam a sua vida pelos resultados. Se está dando certo, então está certo. Se eu estou ganhando e acumulando, então isso quer dizer que Deus está aprovando. Muitas pessoas dizem assim: Deus está comigo porque eu já recebi muitas coisas deles. Irmãos, receber coisas de Deus é cumprimento das promessas divinas, e não comprova a fidelidade de quem está recebendo, mas comprova a fidelidade de quem está doando. Deus é que é fiel. Ele fala: a minha palavra não volta vazia. E isso é tão verdade que é possível estar sendo abençoado por Deus e mesmo assim viver longe dele. Quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo de número 5, verso 45. Jesus está falando ali, pregando o sermão do monte, e fala assim: para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está no céu. Ele está completando um raciocínio. Ele fala assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Ele está mostrando que Deus, Ele dá vida. O sol é vida. Ele dá chuva, a água é vida. Se fosse Deus abençoar só porque as pessoas são bons, então só ia chover no seu quintal. O sol só ia entrar na sua janela, só na sua casa, e mais em lugar nenhum. As pessoas não temiam a Deus, nunca ia presenciar a chuva, nunca ia receber o calor do sol. Então ele está mostrando que Deus, ele faz isso. Isso não quer dizer que o fato das pessoas terem coisas é sinal de que você é uma pessoa abençoada por Deus. Então a vida de oração de Moisés, ela mostra uma coisa interessante para nós, que eu quero que você entenda: que a oração de Moisés foi determinante para o futuro do povo. A minha vida de oração, irmãos, será determinante para a minha vida pessoal, para a vida da minha família, para a vida da igreja que eu pastoreio. A sua vida de oração, ela vai ser determinante para você, para a sua família, para os seus descendentes, para a sua história. Você está construindo isso. Quanto mais você crê, quanto mais você traz a presença de Deus, quanto mais você assume e cresce na autoridade espiritual, mais da presença de Deus você vai trazer para você e para a sua família, com mais possibilidade de você acertar, de colher melhores resultados nessa terra. Então é isso que nós precisamos entender e trazer para a nossa vida. Então, por isso você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de orar nunca. A oração na Bíblia, irmãos, ela é sem cessar, ela é em todo tempo, ela é todo dia, é toda hora, em todo lugar. Percebe? Não é você ficar de joelho com os olhos fechados, não é você estar em espírito de oração para onde você vai. Tudo que você for fazer, você está ligado com Deus, falando com Ele. Então nós encerramos aqui esse projeto de vida, mas continuamos orando nas casas, na igreja, nos hospitais, no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer necessidade. Nós vamos levar adiante a nossa vida de oração, o nosso projeto de oração, a nossa vida de oração, porque isso é trazer a presença de Deus para nós.
E à medida que você faz isso, então você está muito mais perto do Senhor e muito mais apto e pronto para colher os melhores resultados que Deus tem para a sua vida e para a sua família. É assim, irmãos, que nós precisamos ser e caminhar, buscando a Deus com fé, com insistência, com consagração, com quebrantamento, vencendo o pecado, repreendendo o diabo da nossa vida, repreendendo toda a obra da carne, todo sentimento negativo. E aí, sim, você traz a presença de Deus e o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade, em toda a justiça, em todo o tempo, te ensinar todas as coisas, fazer você lembrar, vai estar com você, confortando, consolando o seu coração e trazendo a presença de Deus sobre a sua vida. Amém?